Nossa transmissão aqui, então bora abrir a imagem do estúdio. Vou pedir para a Milena chegar um pouquinho mais perto do Giovan para a gente ficar melhor enquadrado aqui. A gente está recebendo hoje a visita do professor Giovan Guimarães e da Milena de Medeiros. Giovan, que representa o grupo de arqueologia da Unisul. Giovan, bem-vindo, professor. Bom dia, obrigado pela visita aí. Bom dia, Rafael. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Bacana, Giovan mesmo, não é? Giovan mesmo, de batismo. Exatamente, adaptação do meu pai. Milena, que representa aí o Parque Diamante, seja bem-vinda, bom dia, obrigadão pela presença. Muito obrigado, bom dia, né? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, só vou te pedir, puxa um pouquinho mais para perto o microfone aí, Milena, ficou meio distante, peço desculpas, isso foi falha minha aqui na organização. Bom, Diamante, Parque Diamante e Grupo de Arqueologia da Unisul. Assunto interessante para a gente falar sobre a 15ª aí, Semana dos Índios. Fala para a gente o que está aguardando, que união é essa aí, o que vocês estão promovendo juntos? Essa união acho que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Aliás, já tivemos várias ações com o parque, né? O parque, o parque arqueológico, o parque ambiental, ele é detentor de um sítio arqueológico aqui na cidade de Capivari, né? Tem um sítio Capivari 1, e a gente tem integrado ao longo do tempo, né, essas nossas ações, e a gente está desenvolvendo pelo segundo ano, né, a Semana dos Povos Indígenas, a quinta, né, no caso essa é a quinta edição. Eu falei 15ª, perdoe, é a quinta? Não, tá. 15ª, está correto, eu que fiz confusão aqui, me perdoe. É a 15ª edição, e a ideia, justamente com esse evento, é trabalhar esses aspectos da história indígena na longa duração. Né? Muitas vezes a gente vai contar a história das nossas cidades aqui na região e a gente omite, né, uma boa parte da nossa história, que é o maior período histórico, né? A gente tem aí, pelo menos, de datas na região, 7.000 anos, 8.000 anos, né? Sítios arqueológicos aqui, muito próximo, né? Aqui na região da Murel, que atestam a ocupação, e não só, a diversidade cultural presente aí no período pré-colonial também, aqui na região da Murel, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar de forma integrada e justamente com o parque, né? A gente tem desenvolvido essas ações. Acho que a Milena pode falar um pouquinho do que o parque está oferecendo lá, e cada vez mais a gente tenta integrar, então, o sítio arqueológico nas ações. Deixa só, Milena, já quero falar do que o parque está oferecendo, mas só porque tu comentou que tem um sítio arqueológico no parque ali. Esse sítio arqueológico passa próximo a Sambaquis? O que se trata exatamente o sítio arqueológico ali? O sítio arqueológico é um sambaqui. É um sambaqui. É um sambaqui. Chama-se Sambaqui 1, tá? Aliás, Capivari 1. Fica na rua lateral ao parque, né? Ele tem uma parte que pode ser visitável pela parte lateral do parque, que fica fora, né? Já junto à via urbana, foi feito um mobiliário urbano, existem alguns totens e placas sinalizando o sítio arqueológico, e a ideia é que, com o passar do tempo, a gente possa desenvolver projetos integrando mais esse sítio arqueológico à área de visitação do próprio parque, né? Mas isso são projetos futuros, a longo prazo. A gente tem trabalhado muito nisso, discutindo essas ações, como viabilizar esse tipo de ação. Inclusive, a gente tem feito isso a partir dos nossos projetos de extensão. Eu e a professora Bruna Catânio, que também lidera o grupo de pesquisa em educação patrimonial e arqueologia, né? Somos dois líderes aí do grupo de pesquisa. A gente tem coordenado projetos de extensão. Um é o projeto Um Olhar sobre Patrimônio, coordenado pela Bruna. Um outro projeto é o Patrimônio Arqueológico, Conhecer para Preservar. E a gente tem integrado tanto os nossos alunos, os acadêmicos, nessas ações, e a comunidade em geral, aproximando a comunidade do sítio arqueológico, né? A nossa grande questão é muitas vezes sensibilizar a população local, né? Para práticas preservacionistas dos sítios arqueológicos. Muitas vezes elas não conhecem o sítio arqueológico, não conhecem a história toda que tem aqui nessa região. E a ideia, então, é difundir esse conhecimento que já está tão consolidado na academia e passar isso para a comunidade geral. É algo de verdade, eu acho que para a comunidade geral, para o meio acadêmico, claro que já é conhecido há muito tempo, mas para a comunidade geral é algo que vem sendo muito recente, assim, esse conhecimento. Basta ver, eu sempre gosto de citar esse exemplo, tem um bairro lá em Laguna que é chamado de Casqueiro, porque havia um grande sambaqui lá e o pessoal usou
virou cal aquilo tudo, né? Não existe nada daquele sambaqui lá. Os caras botaram tudo para, como eles chamam lá, a caieira, né? E virou cal, um patrimônio histórico gigante que deixou de ser estudado, virou cal, né, cara? Rafael, assim, pelo menos até a década de 1960, esses sítios foram explorados justamente para a extração do calcário. Ele era rico, imagina, uma montanha de calcário, o pessoal usava esse calcário depois extraído para diversas formas, né? Tanto para correção do solo, como também material para as vias, né? Construção das vias urbanas. Isso foi usado por muito tempo. A partir de 1960, então, há uma lei que protege esses espaços e sítios arqueológicos, mas a exploração caieira, ela permaneceu na nossa região, inclusive pelo próprio poder público regional, até a década de 80, mesmo com uma legislação federal proibindo a exploração desses espaços, né? Obviamente, havia toda uma cultura de exploração. A gente tem aí arqueólogos pioneiros na região. A gente tem o Farias estudando, que era um arqueólogo do Museu Nacional, na década de 50, já estava estudando sítios arqueológicos aqui na nossa região, em Cabeçudas, principalmente. Depois o Padre Ror também, envolvendo toda a região, tanto Tubarão, Jaguaruna, Laguna, registrou e escavou uma série de sítios aqui na região. E depois a atuação de arqueólogos, assim, pioneiros na cidade. Uma delas foi a professora Deise Farias, que organizou o Grupo Arqueologia, fez aí seu mestrado e doutorado versando sobre os sítios arqueológicos e tentando compreender essa ocupação pré-histórica regional também. Maravilha. Milena, eu acho que a participação do Grupo Diamante, do Parque Diamante, acho que pode facilitar demais nessa aproximação com a comunidade na questão de projetos que levem as crianças, né? Educação básica, infantil mesmo, porque o pessoal mais velho é mais difícil mudar a cultura. Agora, com os pequenos conhecendo e pegando carinho e apreço, eu acho que aí a participação do parque vai ser fundamental nisso, né? Isso, exatamente. Então, o que eu ia falar, o parque, né, além de oferecer cultura e lazer, agora promove também a educação ambiental, né, por meio do programa Diamante Mais Educação Ambiental, o qual eu coordeno. Então, essa parceria que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa questão do sítio arqueológico que a gente tem lá dentro do parque, como comentado pelo Geovan, né? É um sítio arqueológico de mais de 4.000 anos, sim, né? Sim. Então, recebemos nesse sítio arqueológico também bastante crianças e estamos recebendo bastante criança para a educação ambiental ali no parque, né? Então, esse programa de educação ambiental, aproveitando para falar um pouquinho, recebemos todas as escolas, né, públicas e privadas, recebemos alunos ali no parque. Ano passado conseguimos receber mais de 10.500 crianças. Então, a gente promove educação ambiental utilizando o espaço ali do parque, né? Para ter o contato com a natureza, com os elementos da natureza, né? Todo aquele espaço, nossas aulas, elas são oferecidas ao ar livre. Então, sim, esse objetivo que a gente tem aí para a próxima semana vai trazer bastante criança, né? É o objetivo que a gente quer atingir realmente, alcançar essas crianças. Então vamos falar aí dessa próxima semana. Quando é que acontece a semana aí como é que é a Semana dos Índios? Perdoa-me, fugiu. 15ª Semana dos Povos Indígenas. Dos Povos Indígenas, isso. Não se fala mais índios, Rafael, é povos indígenas, por favor. Então vamos lá, quando é que acontece e como é que funciona, quem pode participar? Então, inicia no dia 9, na terça-feira, e vai até dia 12, sexta-feira, no período da manhã. A gente tem ali, vamos ter essa semana com diversas oficinas, atrações artísticas, e vamos ter uma abertura também no dia 9, às 19h30, no auditório do Parque Ambiental, do Parque Diamante. A gente agora está nesse período de transição, né? Então... O Nitini vive dizendo que muda muito o nome, a gente acaba se atrapalhando sempre. Mas agora é o Parque Diamante, isso. Então, a gente vai realizar dia 9 a abertura, né, no auditório às 19 horas. Vamos ter no decorrer da semana várias oficinas. Então, oficinas, atrações artísticas, exposições. Parceiros, né, que estarão juntos no evento. Então, acho que... Que tipo de parceria vai ser levada para... Então, a gente tem várias parcerias, né? Inclusive a própria Unisul, o grupo de teatro Teatrária, né? Então, a Salve, que é a Sociedade Amigos da Locomotiva aqui da Locomotiva a Vapor aqui de Tubarão, né? O Museu Ferroviário. A Silvana, a museóloga do museu, vai estar lá conosco. Teve aqui essa semana conosco, hein?
Como? A Silvana esteve aqui essa semana Sim, com a ela gente. estava hein? bastante envolvida no evento que ela estava organizando na semana passada. E reforçando, o Rafael, essas oficinas elas vão se realizar de forma simultânea. São 4 oficinas, pelo menos, simultâneas, além de toda essa programação que a Milena estava colocando. A gente tem, pelo menos, aí um horário que inicia às 8 da manhã, um segundo horário às 9h30. No período da tarde, o primeiro horário, então, é 1h45 e o segundo horário às 15h15. Os professores e escolas de toda a região que tiverem interesse em fazer a inscrição de suas turmas, essas oficinas elas ocorrem para turmas, ou até mesmo a sociedade civil organizada, né, ou associações que queiram participar, compreender um pouco mais da história aqui da região, podem se inscrever. O acesso a esse link de inscrição ele pode ser feito através do Instagram do Grupep. Então, o endereço é @grupep, com P mudo, .arqueologia. Na biografia do sítio, na biografia do Instagram, tem informação para chegar até esse link de inscrição. A gente tem aí já trabalhando uma ampla divulgação com as escolas, com a CRE aí regional, as secretarias de educação. Esse convite ele já está rodando. No próprio convite tem os links para fazer o acesso. Mas caso não tenha recebido, o professor não tenha recebido esse material em mãos, pode acessar a partir do Instagram do Grupep Arqueologia. Tá? Pô, que bacana. Então tá aí no Grupep Arqueologia no Instagram. Isso, grupep.arqueologia. Arqueologia. Ah, mas botar Grupep Arqueologia vai achar. Provavelmente. Vai achar lá e aí entra. Então, de 9 a 12, né, a 15ª Semana dos Povos Indígenas. Bacana, porque vocês estão convidando as escolas e há um convite para a comunidade. Quem quiser, tiver interesse, só buscar a forma de se inscrever. Então. Inclusive, aqui já reforçando, a gente tem, claro que essas oficinas elas estão bastante focadas aí para as instituições escolares aí da região, mas a gente vai ter pelo menos 2 atividades que ela está completamente voltada para a comunidade em geral. Então, já fazemos um apelo aqui, convidando a todos, que uma é a abertura, que a Milena mencionou, às 7h30 na terça-feira. A gente vai ter um convidado especial nesse dia, que é o Fabiano Caraí. Ele é um indígena que fez a sua pesquisa de mestrado aqui em Ciências Ambientais pela Unesco, que foi orientado pelo professor Juliano Bittencourt. Tá? E ele vai estar divulgando, né, trazendo um pouco do que foi essa pesquisa de mestrado dele na terça-feira. Na quarta-feira, a gente tem uma apresentação teatral, que está sendo organizada aí pelo grupo Teatralia, e também inicia às 19h30 lá no parque. Então, essas 2 atividades é só ir para o parque, não precisa fazer um agendamento prévio. Se for grupo, preferencialmente que faça inscrição até para a gente ter noção do espaço que vai ser necessário para a atividade. Mas individualmente pode chegar lá no parque e adentrar o teatro onde que vai ser realizado o evento. Eu que sou neto de indígena, minha avó saiu da tribo, literalmente assim, né, cara, foi viver na cidade. Então ainda trago traços, eu fico olhando meu filho de vez em quando, até a gente chama o curumim, porque é carinha de índio lá, então é assunto que me interessa bastante aí. Bacana pelo convite. Só antes de fechar, Giovanni, eu preciso te fazer uma pergunta se, com essa quantidade ainda de sambaquis que nós temos aqui, com esse patrimônio gigante ainda a ser explorado, estudado, tem coisa que foi descoberta recentemente ainda, há uma carência nossa de pesquisa, isso podia ser explorado, podia gerar algum tipo, digamos, de riqueza de turismo cultural para a região, se a gente soubesse valorizar isso mais, não? Está trazendo a minha tese de doutorado agora. Eu trabalhei a questão dos aspectos turísticos, né, tornar os sítios arqueológicos como um atrativo turístico. Isso. Claro que num viés de planejamento, pensar essa atividade planejada para não expor esses sítios arqueológicos a mais um risco, né? Há um longo histórico aí de destruição e a ideia é não expor isso, né? Pelo contrário, usar a atividade turística como forma de difundir e dar mais visibilidade aos sítios arqueológicos da região. Claro que sempre que a gente vai fazer uma pesquisa arqueológica nesse espaço, a pergunta é por quê, né? Que a gente está fazendo, né? O que eu vou trazer de novo na pesquisa? Senão fica uma exploração contínua dos sítios arqueológicos e, infelizmente, ainda os métodos que a gente utiliza na arqueologia, claro que é uma destruição controlada, né? Mas ele usa métodos destrutivos. Então, quando a gente está escavando o sítio arqueológico, a gente está, de certa forma, destruindo aquela parte do sítio arqueológico. Claro que por isso que, como metodologia da arqueologia, a gente tem o cuidado de fazer todo o registro, documentar
toda a informação que a gente está visualizando naquele espaço para garantir a preservação a partir da documentação desses sítios arqueológicos. E a gente tem aí já pesquisas que indicam, né, estão bem consolidadas a cultura, a diversidade cultural que havia nesse período, e a ideia, né, claro, que é construir, compreender um pouco mais essa cronologia de ocupação do local. Como eu falei, a gente vai ter aqui, bem próximo a Tubarão, no Lajeado, sítio de 7.000 anos, a gente tem na Ilhotinha também, em Capivari, de 7.000 anos, que são os sítios arqueológicos mais antigos. Esses sítios arqueológicos, Rafael, só para que a população em geral possa compreender, eles estão muito próximos à linha litorânea. Claro, se a gente pensar em Ilhota e Lajeados, isso atualmente está muito distante da linha litorânea, né? O mar, ele regrediu bastante desde então, né? A gente está falando de 5.000 anos, em torno de 5.000 anos, a gente tinha o que a gente chama de ótimo climático, né? A gente tinha um aumento da temperatura, então as águas estavam mais altas e elas chegavam até esses locais. Então, aquela região da Ilhota, né? O mar, a gente tinha uma grande baía, né? O rio Tubarão desaguava aqui junto à cidade de Tubarão e formavam uma grande baía nesses locais. Os sítios arqueológicos mais antigos estão normalmente nessa que a gente chama de borda da Paleolagoa, que é a Paleolagoa de Santa Marta, a Paleolaguna de Santa Marta, né? Que hoje, obviamente, ela foi o mar foi regredindo e foi formando esse complexo de lagoas que a gente vai ter aqui na região de Laguna, né? Vamos dizer que esses são um dos sítios arqueológicos. Assim, só retomando um ponto que tu tinha tocado, que eu acho que é bem interessante explicar para a população, né? Porque povos indígenas e não índio, né? Normalmente, né, o termo índio, ele é um termo homogeneizador, né? Parece que a gente está falando de uma coisa só, de um grupo que é homogêneo, né? E como a gente vê, tanto na perspectiva pré-histórica, pré-colonial, quanto atualmente, são grupos diversos, né? A gente vai ter muitos grupos culturais, né? Inclusive aqui na pré-história a gente tem pelo menos 4 grupos culturais distintos. E por isso que a gente utiliza, é interessante, né, sempre utilizar o termo povos indígenas, para dar a ideia justamente dessa pluralidade cultural que existia e existe. Né? Professor Giovan, teria o maior prazer do mundo em sentarmos com um café, um chimarrão, um chá e a gente ficar podendo sorver mais aí desse conhecimento, porque é muito bacana, é algo que eu sou muito amigo, eu gostaria de ser mais próximo, né, mas é complicado, do Ranieri Gomes, que também é arqueólogo, trabalha com a área hoje. E cada vez que a gente conversa, para nós que somos leigos, é uma pequena explosão na cabeça, assim, né? Uma coisa, a quantidade de indígenas que tínhamos aqui na região, é uma coisa, né? É muito forte isso. Mas, enfim, vamos lá conhecer um pouco mais. Quem quiser estar mais inteirado, então, aproveitar essa semana, 15ª Semana dos Povos Indígenas, semana que vem, no Parque Diamante, em Capivari de Baixo. Faltou algo para a gente falar? Tem algum recado que eu não tenha perguntado aí? Não, acredito que foi o principal. Eu queria puxar a sardinha pro meu lado. Claro. e pedir, né, para o pessoal que quiser conhecer um pouco do nosso programa de educação ambiental, educadores que tiverem interessados em levar os alunos para conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de educação ambiental, né, na prática. Nosso arroba é programa diamante _EA. Lá tem tudo explicando certinho. EA de educação ambiental, ambiental. Programa diamante @ não, underline, ao contrário, underline EA. EA. Programa diamante _EA. Instagram, claro. Instagram. E aí lá conseguem conhecer um pouco do nosso programa, né, e fazer a inscrição também para estar levando as escolas para lá. Está aberto para parceria com escolas da região. Quem está nos ouvindo, de repente, Pescaria, Jaguaruna, Laguna, pode... Com certeza. A gente recebe esses municípios lá, né, aberto para toda a Amurel. Muito bacana. Sejam bem-vindos aqui, obrigado pela visita, sucesso aí, parabéns pela iniciativa e pela parceria. Isso aí, vamos construindo as coisas em parceria, fica mais fácil, né? Nós que agradecemos o espaço, acho que foi muito legal, assim, difundir isso para a população geral, Rafael. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço aí para o Ranieri, foi nosso aluno também do Grupep Arqueologia, né? Iniciou a sua formação na arqueologia lá no Grupep. Um abraço a todos. Admito que os últimos encontros com o Ranieri têm sido mais sobre churrascos e cervejas, Sim, mas... área que ele tá atuando. De vez em quando a gente fala de arqueologia também, né? Grande abraço.